Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Filemão, canal de bênção para você e para mim e para todos nós. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para gravar mais uma videoaula nesta manhã de quinta-feira. Peço a você que assista essa videoaula até o final, deixe o seu like, faça o teu comentário. Glória a Deus. E convido você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever neste canal e ajudar-nos a mantermos e levarmos a preciosa palavra de Deus aos corações. Amém? Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano 2021, que traz-nos o título O Verdadeiro Pentecostalismo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante da lição número 5, que traz-nos o título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Nosso textuário se encontra em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz em crença, para que ambudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ou a verdade praticada, diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que se encontra nas cartas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 26. Nós não vamos ler essa leitura para que não fique muito extenso o nosso vídeo. Temos o objetivo geral dessa lição, que é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Temos 3 objetivos específicos, que o primeiro é conceituar o fruto do Espírito, o segundo é distinguir e relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais, e o terceiro é conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, nesta manhã nós vamos estudar somente o tópico primeiro dessa lição, para que esse vídeo não fique tão extenso. Mas antes de eu entrar aqui na nossa lição, no nosso tópico número 1, eu quero aqui fazer uma pergunta para você que vai assistir esse vídeo, o que é mais importante para você? É ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito? Medita nessas perguntas aí. Responda para você mesmo na hora que você estiver assistindo esse vídeo. Mas o que eu quero dizer é que esta pergunta, ela não faz sentido. Ela não faz sentido algum para o crente, porque em nenhum lugar da Bíblia ela nos ensina a fazer essa escolha. Então, pois tanto um quanto o outro são iguais e importantes na vida do crente e da igreja. Tanto o batismo no Espírito Santo quanto o fruto do Espírito são realidade de uma única fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. Amém? O nosso tema central aqui fala sobre o fruto do Espírito. Tem como fonte o próprio Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Glória a Deus.
Eu quero aqui nessa manhã ler a nossa introdução, que a introdução ela é um texto introdutório. A introdução ela é um texto preparativo em que o professor que irá lecionar, ao ler a introdução, ele se prepara para entrar em todos os assuntos que há de ser abordado nesta lição. Vamos lá, introdução. O fruto do Espírito é um resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito. Observamos aqui que o fruto do Espírito, ela é, como se diz, é um resultado de uma vida abundante, que através do fruto do Espírito manifesta um bom relacionamento entre irmãos e irmãs na igreja, entre a família no lar e também entre a sociedade. E por isso nós devemos entender o conflito entre a carne e o espírito. Glória a Deus, aleluia. Bom, o fruto do Espírito na vida do crente. Em primeiro lugar, eu quero perguntar: o que é fruto? O que é o fruto? Observamos que o fruto é uma evidência visível, é a prova de um poder, como se diz, o fruto é uma evidência invisível e é a prova de um poder visível. Eu começo aqui perguntando para você: se você contemplar na sua frente um pé de laranja, que a qual você não vê nenhum fruto naquele pé de laranja, você só vai entender que ela é uma laranjeira quando ela houver laranja. Que aí você vai estar vendo o fruto daquela laranjeira. Visivelmente você vai estar contemplando aquele fruto. Então observamos aqui que o fruto do Espírito, ele precisa ser visto na vida do cristão, porque é através do fruto do Espírito é que outras pessoas que estão ao nosso derredor e que ainda muitas vezes nem ainda é cristão, ele vai olhar para você e vai entender: este homem, esta mulher é um servo, é uma serva de Deus, é um cristão, é uma cristã. Então, o crente em Jesus é alguém que vive sobre o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito
é a expressão do Espírito na vida do crente. O que o escritor quis dizer que isso não significa uma vida passiva? Não significa uma vida que não pode ter nenhuma iniciativa. Não é porque o cristão vive uma vida fora dos rudimentos deste mundo que ele tem uma vida que não tem vontade própria. Ele vive a vida com o fruto do Espírito, mas a vida dele não é uma vida passiva, uma vida a qual não pode ter vontade própria. Ele pode ter vontade própria. Acontece que até mesmo nos frutos do Espírito nós temos por direito e obrigação de controlar a nossa própria vontade. Glória a Deus. Vamos aqui. Nós estamos falando sobre o tópico 1. Eu falei agora o comentário que existe antes do subtópico 1, antes do subtópico 1. Agora vamos entrar para o subtópico 1, que fala sobre definição, né? Vamos definir agora o que é fruto do Espírito. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Então o fruto do Espírito é resultado natural de um processo de amadurecimento, e é a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Quer dizer, é um processo natural de crescimento espiritual, e ele surge gradativamente dentro de nós. Quer dizer, ele vai surgindo o fruto do Espírito de acordo com o nosso crescimento espiritual, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. O fruto do Espírito ele vai surgindo nas nossas vidas, né? Ele vai surgindo pouco a pouco. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, nós já passamos, a partir do momento em que tomamos a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, nós já passamos a adquirir o Espírito Santo morando dentro do nosso ser. Mas conforme vamos crescendo, vamos amadurecendo na fé, vamos adquirindo o fruto do Espírito, porque é como resultado de uma regeneração. Conforme vai regenerando, vai adquirindo os frutos do Espírito Santo, e de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. E o apóstolo ele apresenta aqui 9 modalidades do fruto, né? Ele apresenta essas modalidades do fruto do Espírito a partir do versículo 22 de Gálatas, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ainda diz versículo 23 que contra essas coisas não há lei, né? Então observamos aqui
que nós encerramos aqui o subtópico número 1. Vamos passar para o subtópico número 2, que fala o fruto do Espírito no singular. Tá, por que no singular? Porque aqui apresenta o fruto. Quer dizer, é o fruto do Espírito. Então ele está no singular, ele não está no plural. E nós observamos que alguns expositores, quer dizer, alguns que apresenta ou interpreta um texto então fala sobre expositor. Expositor é aquele que apresenta ou interpreta texto, né? Nós observamos aqui que alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito. Pode ver que quando Paulo fala nas obras da carne, ele fala no plural, porque ele fala no plural, né? Ele diz aqui no versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, salívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, írias, pelejos, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como que já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas quando fala do fruto do Espírito, ele fala mas o fruto. Então não fala no plural, né? Veja bem, é aqui que ele contrapõe o Espírito contra a carne. No singular, ele fala como fruto do Espírito, no singular. Quando era de se esperar, como era de se esperar? Frutos. Então o missionário Érico Bergstein explica esse singular, ilustrando entre esse fruto como uma laranja. Eu pergunto, aproximadamente uma laranja, ela contém 10 gomos. Isso significa que, apresentando uma laranja, nós estamos apresentando um fruto no singular de uma laranjeira. É um fruto no singular. Mas dentro desta laranja contém os frutos dessa laranja, porque contém 10 gomos aproximadamente dessa laranja, que são os frutos dessa laranja. O que eu quero explicar para você nesta videoaula, que você e eu, no singular, você é um fruto do Espírito. Só que esse fruto do Espírito é preciso produzir 9 qualidades de frutos, que é o que Paulo tem nos explicado, né? Por exemplo, no singular, quando era de se esperar, o missionário Érico Bergstein explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, que está no singular, que também pode se falar caridade, na versão Almeida corrigida, de 1969. Então diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Então o primeiro fruto que você deve produzir como um fruto singular
é o amor. Mas após o amor vem mais 8 qualidades de fruto, que é, por exemplo, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos estão dentro de você, que é a qual este fruto precisa ser o quê? Precisa ser visível, precisa ser visto pelos nossos irmãos que estão ao nosso redor, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas na escola. Precisa ver esse fruto em nossa vida. Amém? Esses frutos. Muito bem. Vamos encerrar aqui o subtópico número 2 e passar para o subtópico número 3. O subtópico número 3 fala andar no Espírito, versículo número 16, que diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, todos aqueles que andam no Espírito, que são guiados pelo Espírito, ele cumpre os desejos carnais ou os desejos desordenados, conforme queira expressar. E aqui diz que ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos da carne. Todos que são guiados pelo Espírito, ele tem vitória sobre os desejos e sobre os impulsos da carne, os impulsos carnais. Observe só que Paulo, no seu aconselhamento aos irmãos de Roma, lá em Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 1, Paulo diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós andamos segundo o Espírito. E andando segundo o Espírito, nós temos uma vitória muito grande sobre a nossa vida, porque não existe condenação, né, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí a necessidade de andar segundo o Espírito. E andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, né? Viver corretamente, viver em humildade, viver em submissão e viver em santidade. E observamos então que o apóstolo Paulo usa termos similares, né? O que é termos similares? Ele usa termo semelhante, termo parecido com essas qualidades que a qual nós acabamos de falar, para se referir a esse estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E ainda diz mais: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro, nós temos que andar e agradar a Deus. Segundo, temos que andar em amor. Terceiro, temos que andar como filho da luz. Quarto, andar nele. O apóstolo Pedro nos ensina, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você tem que andar em temor durante todo o tempo que você viver, durante todo o tempo da sua vida cristã na terra, porque essa peregrinação, ela só vai ter fim ou quando Jesus Cristo voltar, ou quando Deus te chamar para dar o primeiro passo para a eternidade, que é a morte. Aí vai parar
a nossa peregrinação na terra. E durante esse tempo todo, nós temos que andar em amor, andar em santidade, andar em submissão, andar em obediência, andar agradando a Deus, andar como filho da luz durante todo o tempo da nossa peregrinação. Isso faz parte do fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. A síntese do tópico 1 diz: o fruto do Espírito revela o crente que vive sobre os domínios do Espírito. Glória a Deus. Está aí essa videoaula, esse primeiro tópico da lição número 5, que é a qual está datada para ser licionada no próximo dia 31, quer dizer, no próximo domingo deste mês. E se na igreja onde você congrega tem escola dominical, não perca a escola dominical na sua igreja. Vá ali para você poder concluir o estudo que você iniciou desde a segunda-feira dessa semana. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo, e um bom dia para quem assistir pela manhã, uma boa tarde para quem assistir no período da tarde, e uma boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Amém? Deixe o seu joinha e inscreva no meu canal. Deus abençoe.